daqui a pouquinho para vocês. Mas agora eu quero contar uma história para vocês que aconteceu há muito tempo atrás, bem longe aqui do Brasil. E essa é a história de um homem. E esse homem da nossa história era muito triste. Esse homem era muito triste porque ele tinha um grande problema. E ele não sabia o que fazer para resolver o seu problema. Então ele chorava, ele reclamava, e ele dizia: ah, eu tenho um problema, e ele é terrível, e eu não sei o que fazer para resolvê-lo. Como esse homem viveu há muito tempo atrás, ele usava roupas bem diferentes das nossas de hoje. Mas por dentro, ele é igualzinho a você e eu. Tinha os mesmos sonhos, as mesmas esperanças que todos nós. Mas ele vivia falando: ah, eu tenho um grande problema. Sabe por quê? Porque eu sou baixinho. Ai, é terrível. Todo mundo é maior do que eu. Os pais são maiores do que eu. As mães também são maiores do que eu. Ninguém é menor do que eu. Até as crianças são maiores do que eu. Eu não posso ver nada. Ser baixinho é teu problema. Mas crianças, vocês são mais inteligentes do que esse homem. Vocês sabem que ser baixinho não é um grande problema, né? Sabe por que não? Porque Deus, Ele não vê o que está por fora da gente. Para Deus não importa se a gente é baixinho, alto, grandinho, magrinho, gordinho, nem a nossa cor da pele. Para Deus o que importa é o nosso coração. E por dentro desse homem era onde estava o seu verdadeiro problema. Seu coração era vazio. Ele não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Ele vivia muito triste. Mas ele queria fazer alguma coisa para ser feliz. Então ele começou a pensar: o que eu posso fazer para ser feliz? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser feliz. Já sei o que eu vou fazer. Se eu for rico, eu vou ser feliz. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. E esse homem, ele tinha um importante trabalho na sua cidade. Ele era um homem muito importante lá. Ele cobrava dinheiro das pessoas. Então ele pensou: já sei o que eu vou fazer no meu trabalho. Eu vou roubar dinheiro no meu trabalho. Assim eu vou ficar muito rico. É isso que eu vou fazer. Então ele começou a roubar dinheiro no seu trabalho. Todo dia ele pegava dinheiro para ele. Até que um dia ele tinha uma sacola bem grande de dinheiro. Ele olhou, gostou e disse: eu sou rico, mas eu quero mais. Então ele começou a roubar mais dinheiro, mais. Agora ele tinha sacolas e sacolas de dinheiro. Então ele olhou de novo e falou: ah, agora sim, sou muito rico. Olha só quanto dinheiro eu tenho. Mas espera um pouco. Esse dinheiro todo ainda não está me fazendo feliz? Eu não entendo. Ah, mas com todo esse dinheiro eu posso ter muitas coisas, tudo que eu quiser. Eu posso ter muito ouro, e eu gosto de ouro. E também posso ter muitas roupas, e muitas roupas caras, porque eu tenho muito dinheiro para comprá-las. E todos vão ver que eu sou um homem muito rico, muito importante com as minhas roupas. E também todas as pessoas que eu conheço na minha cidade são pessoas assim como eu, pessoas muito importantes e ricas. Mas esperem, essas pessoas que eu conheço, elas não podem me dar alegria, e essas roupas não podem me dar paz, e esse ouro eu não posso comprar amor com ele. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. E esse homem começou a se tornar um ladrão e um mentiroso. Crianças, alguém gosta aqui de ser amigo de um ladrão e de um mentiroso? Não, né? Eu também não. Esse homem, então ele não tinha amigos, ninguém para conversar, ninguém para ficar perto dele, ser amigo dele, ninguém gostava dele, ele vivia sozinho. Como ele não conversava com ninguém, ele então começou a ouvir o que as pessoas falavam perto dele, começou a ouvir histórias de um homem, e
E as pessoas chamavam esse homem de o grande mestre. Vou colocar orelhas bem grandes nele, para ele ouvir as histórias. Bem melhor assim ele vai ouvir, vai? Ele começou a ouvir histórias do grande mestre. Ele ouviu histórias maravilhosas. E diziam que o grande mestre era diferente de todas as outras pessoas, porque ele olhava para as pessoas com um olhar cheio de amor, e ele também dizia palavras que ninguém tinha dito antes. Ele dizia assim para as pessoas: perdoem os seus inimigos. Ele também dizia: orem pelas pessoas que te odeiam. E ele ensinava as pessoas e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que o grande mestre dizia fazia as pessoas conhecerem Deus, o Pai. Aquele homem baixinho ouviu muitas coisas do grande mestre, muitas histórias. Ele também ouviu uma história do grande mestre, de um lindo dia de sol. Nesse dia, o sol estava brilhando no céu, não tinha nenhuma nuvem, e o mar estava tranquilo, calmo, um ótimo dia para navegar. Então, o grande mestre foi até o mar, entrou no barco, seus amigos também foram com ele. Eles estavam navegando, tranquilos, no barco, o mar estava tranquilo, estavam todos felizes lá dentro, conversando. Mas então, ali no mar, de repente, não foi muito bom, não foi alto também, né? Peraí, tem outra ideia? Agora sim. Então, ali no mar, tudo estava tranquilo, mas de repente... Não foi alto ainda, né? Peraí, agora sim. Tudo estava calmo, mas de repente... o céu começou a escurecer e começou uma terrível tempestade. Tudo começou a ficar muito escuro. E o mar começou a ficar alto. As ondas começaram a ficar altas, muito altas. Era terrível a tempestade. E as pessoas que estavam dentro do mar começaram a ficar com medo. E o barquinho estava lá, no meio das ondas. E o barquinho balançava de um lado para o outro. E o vento soprava assim. Me ajudem com o vento, vai. Mais forte, crianças. Não, era um vento muito forte. Era um vento mais forte ainda, vai. Não, era um vento muito forte. Era terrível aquele vento. E soprava muito forte. E as ondas eram altas, muito altas. E o barquinho balançava de um lado para o outro. Então as pessoas do barco, elas diziam assim. Não, eu não falo. As pessoas do barco não falavam assim, não. As pessoas do barco, elas falavam assim. Vocês podem dar um grito. Quando eu fizer assim, vocês param, tá? Vai lá, um grito de medo. Vai! É isso, elas estavam com muito medo. Então tinha relâmpagos no céu e o barulho dos trovões. E os trovões eram altos. E ficava mais alto. E era terrível. Então ali no ar, de repente, eu conto depois. Não vou contar agora, não. Uma coisa assim. Vou chamar os bonecos de novo. Eles vão cantar. Depois deles eu volto. E aí eu termino a história, tá bom? Thaís, pede pra eles não levantar, pra eles. Celebrar as
estava no barco com seus amigos, tudo estava tranquilo e calmo. Mas então, ali no mar, de repente... Ah, peraí. De repente... Pronto? Acho que não tão de repente, mas o tempo foi passando e o céu começou a ficar escuro e começou a ventar bem forte e começou uma terrível tempestade. E o barquinho balançava de um lado para o outro. Vamos balançar comigo, vai. E o barquinho balançava e as ondas do mar estavam altas, muito altas. E as pessoas do mar estavam muito medo de relâmpagos do céu. E o barulho dos trovões. E os trovões eram altos. E ficava mais alto. E era terrível. Então ali no mar, de repente, o grande mestre vai para cima do barco. O seu nome é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E Jesus falou no meio da tempestade. De repente, a tempestade parou. Crianças, como isso é possível acontecer? Sabe por quê? Porque essa é uma história verdadeira e porque só Jesus pode fazer isso. Porque Ele é o Filho de Deus. Vocês se lembram daquele homem baixinho? Ele ouviu as histórias de Jesus e ele ficou sabendo que Jesus estava na sua cidade. O nome daquele homem era Zaqueu. E ele falou: agora que eu ouvi sobre Jesus, eu quero vê-lo de perto, eu quero ver como ele é. E Jesus estava na cidade dele, passando por esse caminho. Então ele pensou: vou ficar aqui e assim eu vou poder vê-lo. É isso que eu vou fazer. Mas tinha aquele probleminha. Zaqueu era baixinho e todo lugar que Jesus passava tinha muita gente que queria vê-lo, queria tocar nele, ouvir suas palavras. Mas também no meio daquele caminho tinha uma árvore. Zaqueu não ia conseguir ver Jesus no meio de tanta gente, mas adivinha o que ele pensou? Muito bem. Ele falou: vou subir nessa árvore e lá de cima eu vou poder ver Jesus. É isso que eu vou fazer. Então ele começou a subir. E lá em cima ele se agarrou no galho da árvore e ficou lá, esperando Jesus passar pelo caminho. Vocês não podem vê-lo aqui, porque ele está escondido. Mas ele está lá. Ele ficou lá escondido. De repente, ele viu muitas pessoas vindo pelo caminho. E junto com aquelas pessoas, quem vinha vindo? É isso mesmo. Zaqueu falou: agora eu vou ver Jesus, estou aqui no alto, vou ver como ele é. Muitas pessoas estavam ali para ver Jesus, tocar nele, ouvir suas palavras. E todo tipo de pessoa estava lá. Tinha mães, pais, pessoas velhas, pessoas jovens, pessoas pobres, ricos, pessoas doentes, pessoas bem fortes. Todo tipo de pessoa estava lá. Especialmente as crianças. As crianças também estavam lá, perto de Jesus. Jesus, ele dizia assim para as crianças: crianças, vai embora daqui! Não. Jesus não falava assim com as crianças. Jesus amava as crianças. Ele dizia para as crianças: crianças, venham para perto de mim. Jesus amava todas elas e queria as crianças em todos os lugares. Todos estavam ali ouvindo Jesus. Mas de repente, Jesus para de falar, olha para cima da árvore e fala: Zaqueu! Zaqueu leva um susto. Ele não imaginava que Jesus iria falar com ele. Ninguém conversava com ele, ninguém gostava dele. E agora logo Jesus falando com Zaqueu. Jesus falou com Zaqueu naquele dia. Jesus fez muito mais por Zaqueu naquele dia. Ele encheu o seu coração de amor, de paz, de esperança, de tudo aquilo que Zaqueu precisava, e ele nunca tinha encontrado em todo o dinheiro dele. Jesus tinha dado a ele. E agora Zaqueu estava sentindo algo diferente no seu coração. Sabe por quê? Porque agora Jesus era o rei do seu coração. E quando ele conheceu Jesus, ele
devolver tudo que ele havia roubado no seu trabalho. Não. Ele quis devolver muito mais do que ele havia roubado. Sabe por quê? Porque a verdadeira riqueza de Zaqueu agora é Jesus. E Jesus também quer ser a sua verdadeira riqueza, crianças. Se você aqui hoje quer ter paz, quer ter amor, esperança, alegria, fala para Jesus. Convide Ele hoje para morar no seu coração, na sua vida, na sua casa. Ele vai te dar essa riqueza. Só Ele pode nos dar isso tudo. Quando nós temos o ouro, quando nós temos joias, dinheiro, alguém pode roubar da gente, não é? Mas quando nós temos essas riquezas, e só Jesus nos dá, ninguém pode roubá-las de nós. Ninguém pode roubar o amor que só Jesus nos dá. Só Ele pode nos dar a paz, a alegria. Ele fez isso com Zaqueu. Ele fez isso comigo um dia, quando eu era criança. E Ele também quer fazer isso com vocês. Crianças, vou fazer o meu último desenho. E nesse desenho, eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem morar um dia no céu com Jesus. Como vocês podem conhecer a Deus. Imaginem vocês aqui que eu tenho 2 penhascos, 2 montanhas bem altas, e é impossível você passar de uma para outra. Não dá, porque elas são muito, muito altas e bem longe uma da outra. Mas desse lado aqui, ó, é onde todo mundo quer chegar. Sabe por quê? Porque aqui é onde Deus está. E Deus é paz, Deus é amor, Deus é esperança, Deus é tudo que a gente precisa. Mas quando a gente não conhece Jesus, sabe o que acontece? A gente fica aqui, ó, desse lado, parado, empacado, sem saber o que fazer. Mas alguém pode dizer assim: já sei como que eu vou chegar até Deus. É só eu ser bonzinho, fazer tudo certinho, que eu vou chegar até Ele um dia. Não, crianças, não é verdade. Na Bíblia está escrito que ninguém consegue ser bom o suficiente para chegar a Deus sozinho. Ninguém consegue fazer isso. Mas sabe, Deus nos ama. Sabe o que Ele fez para que isso aconteça? Ele enviou Jesus, o seu único filho, lá do céu. Jesus veio aqui na terra como homem, morreu numa cruz por todos nós, porque nos ama, para resolver o nosso grande problema, que a Bíblia chama de pecado. E todo pecado nos separa de Deus. O pecado que nasce com a gente desde bebezinho, ele nos faz mentir, nos faz roubar, nos faz desobedecer, falar palavrões e muitas outras coisas que desagradam a Deus e nos separam dele. Mas eu vou contar o melhor da história para vocês. Sabe como você vai conhecer a Deus? O sangue de Jesus, derramado na cruz, pode cobrir, pode apagar, pode perdoar todos os nossos pecados, toda a nossa maldade. Então, como é que você vai conhecer a Deus? Você está aqui e você vai dizer: Deus, por favor, perdoe os meus pecados. Jesus, seja o meu Salvador. Então, Jesus vai ser a minha ponte. E eu vou chegar até Deus. E Deus é um Pai maravilhoso. Ele te ama. Ele quer que você o conheça. Mas essa não é uma ponte que você vai andar com seus pés. É uma ponte que você vai andar com a tua fé. Se você crê que Jesus é o teu Salvador, foi Ele que morreu por você numa cruz, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com Ele no céu. Então só Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Só Jesus é a ponte que nos leva até o céu. Só Ele é o caminho, crianças. E hoje Ele quer ser esse caminho para vocês. Ele quer ser o seu Salvador. E hoje, se você ainda não falou com Jesus, se você não falou: Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Salvador, perdoe os meus pecados, Ele vai te ouvir agora mesmo. Eu vou fazer uma oração. Se você quiser, você pode repeti-la comigo. Se você não quiser, você pode ficar sem repetir, tá bom? Pode repetir baixinho, alto, de qualquer jeito Deus vai te ouvir. Vou começar. Senhor Deus, eu sei que eu tenho pecado no meu coração. Por favor, me perdoe. E me ajude a fazer tudo que te agrada. Eu convido Jesus para morar no meu coração.
Salvador. Obrigada, Deus, por enviar Jesus para me salvar. Amém. Se você junto comigo orou agora, você pode ter certeza que Deus te ouviu. Deus sempre ouve as nossas orações. Eu era pequenininha, falava com Deus todos os dias, falo até hoje, e Ele sempre me ouve, Ele sempre cuida de mim. Coloque sua confiança em Jesus, crianças. Lembra? Se Ele acalmou uma tempestade, Ele também pode fazer qualquer coisa por vocês. Crianças, vocês oraram comigo, pedindo para Jesus orar no seu coração. Quando nós temos Jesus na nossa vida, sabe o que acontece? Aquela criança que gostava de mentir, que tinha vontade de contar uma mentira, quando Jesus está na sua vida, ela é diferente. Ela fala com Jesus, e Jesus te dá força para você não mentir. Ele te dá força para você não pegar uma coisa que não é tua. Te dá força para você obedecer aos seus pais. A nossa vida com Jesus tem que ser assim, diferente. Vou chamar os bonecos mais uma vez. Eles vão cantar mais uma música, mas ó, não batam palmas, porque eles vão falar também. Se você bater palma, não vai dar para ouvir, tá bom? Eles vão cantar uma música chamada Bichinhos do Mar. Vocês conhecem os bichinhos que vivem no mar? Então, eles vão cantar sobre os bichinhos do mar. Só que eles não são daqui. Eles são lá do sítio, lá da fazenda. E eles vão cantar para vocês agora, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Esse negócio de leão nadar, compadre. Compadre, leão nada. Estranha. Peraí. O leão que eu estou falando é o leão que vive no mar, é o leão marinho. Vocês não conhecem? Ah, bom. Compadre, eu sei não. Mas esse eu conheço. Tá bom. Sempre vou amar, pois ele ensinou um cavalinho a nadar. Vou amar, sempre vou amar, pois ele o ensinou a viver no mar. Para! Tá tudo errado essa música. Compadre, a gente volta. Vou, compadre. Pra mim, cavalo é só pra relinchar e pra mão mais poder a voltar. É, compadre, tem dois na roça. Mas esse de nadar aí eu não conheço, Eu não. também não, compadre. Vocês estão por fora mesmo. Esse é o cavalo marinho. Ele vive no mar e é muito pequeno. Ah, bom. Vou amar, sempre vou amar, pois ele ensinou o lobinho a nadar. Vou amar, sempre vou amar, pois ele o ensinou a viver no mar. Para a música! Compadre Serginho, ó, por falar em lobo, a gente tem que dar um jeito nesse lobo que tá assustando nossas galinhas, cara. É mesmo, compadre. É um perigo isso. Mas esse lobo aí, que vive no mar, conheço não. Isso não deve assustar nada, né, compadre? É certeza. Esse não é o lobo que está assustando galinhas de vocês, não. Esse é o lobo que vive na água. E ele tem um focinho pontudo e gosta de nadar. Ah, não. A Cristo vou amar, sempre vou amar, pois com o amor criou tantos bichinhos no mar. Ei, compadre, vou ouvir? Ô, compadre, a gente não fala. Vamos cantar aqui, vamos montar que não sabe cantar, compadre. Ô, compadre, não dá. Tem mais dois. Ó, escondidinho. A Cristo vou amar, sempre